Você conhece o filósofo Baruch de Spinoza, que ficou conhecido como Baruch Spinoza? Baruch de Spinoza foi um filósofo holandês do século XVII, conhecido por suas contribuições à filosofia e à ética. Aqui estão alguns pontos-chave sobre ele em sua vida e obra. Baruch Spinoza, nascido em 24 de novembro de 1632 em Amsterdã, que na época fazia parte das Províncias Unidas dos Países Baixos. Ele veio de uma família judaica portuguesa e recebeu educação religiosa, mas eventualmente rompeu com sua comunidade devido às suas ideias heterodoxas. Spinoza é frequentemente associado ao panteísmo, uma crença de que Deus não é o Criador absoluto, pois é maior do que isso. Ele abrange e compõe tudo, faz parte do universo e se manifesta na natureza, pois ambos são idênticos, ou seja, a mesma coisa. O panenteísmo é uma perspectiva filosófica que se situa na interseção entre o panteísmo e o teísmo. Nessa visão, Deus não é concebido como uma entidade separada da realidade, como no teísmo tradicional, nem como uma identidade divina que é idêntica ao universo, como no panteísmo, mas sim como uma entidade que permeia e é imanente em toda a realidade. Aqui estão alguns pontos-chave para entender o panenteísmo. Deus é considerado imanente, o que significa que Deus está presente em toda a criação. Deus é visto como a alma do mundo, sustentando e interagindo com tudo o que existe. Em relação com a natureza, o panenteísmo enfatiza a relação profunda entre Deus e a natureza. Cada aspecto da natureza é considerado uma expressão da divindade. Não é panteísmo. É importante distinguir o panenteísmo do panteísmo. No panteísmo, o universo é Deus, enquanto no panenteísmo, Deus transcende o universo, mas também está dentro dele. Liberdade individual. O panenteísmo frequentemente permite espaço para a liberdade individual e moral. Os seres humanos são vistos como participantes ativos na relação com Deus e na cocriação do mundo. Com influência filosófica, o panenteísmo tem raízes em filósofos como Baruch Spinoza e Alfred North Whitehead, mas também encontra expressão em várias tradições religiosas e espirituais. Em resumo, o panenteísmo oferece uma perspectiva que combina a transcendência e a imanência de Deus, enfatizando a unidade de toda a realidade com a divindade. É uma visão complexa que desafia as categorias tradicionais de teísmo e panteísmo. Ele argumentou que Deus é a substância única e infinita que compõe o universo. Sua obra mais famosa é a Ética, na qual ele expõe sua filosofia, ética e metafísica. Nesse trabalho, ele discute conceitos como liberdade, determinismo e a natureza da mente. A ética é abordada em diferentes segmentos da sociedade, como religião, política, filosofia e cultura. Enquanto a metafísica estuda o ser enquanto ser, a ética se ocupa da causa e efeito. Para Aristóteles, por exemplo, a ética é fundamentada pela metafísica. Devido às suas ideias heréticas, Spinoza foi excomungado da comunidade judaica e enfrentou perseguição religiosa. Ele teve que viver uma vida discreta e trabalhar como polidor de lentes ópticas. O legado à filosofia de Spinoza teve um impacto significativo na filosofia subsequente, influenciando pensadores como Immanuel Kant e Friedrich Nietzsche. Ele é considerado um dos filósofos mais importantes da era moderna. Esse é um resumo das principais informações sobre Baruch Spinoza, um filósofo holandês notável. Existem fontes acadêmicas e livros sobre sua vida e filosofia. Estas palavras são de Baruch de Spinoza, filósofo holandês que viveu em pleno século XVII. Este texto foi chamado de O Deus de Spinoza. Vamos a ele. Pare de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que faças é que saias pelo mundo, desfrutes de tua vida. Eu quero que gozes, cantes, te divirtas e que desfrutes de tudo o que eu fiz para ti. Para de ir a estes templos, lugares obscuros e frios que tu mesmo construíste e que acredita ser a minha casa. Minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios e nas praias,
Aí é onde eu vivo e expresso o meu amor por ti. Para de me culpar pela tua vida miserável. Eu nunca te disse que eras um pecador. Para de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada têm a ver comigo. Se não podes me ler em um amanhecer, em uma paisagem, no olhar dos teus amigos, nos olhos de teus filhos, não me encontrarás em nenhum livro. Pare de tanto ter medo de mim. Eu não te julgo, nem te critico, nem me irrito, nem me incomodo, e nem te castigo, pois eu sou puro amor. Para de me pedir perdão, não há nada a se perdoado. Se eu te fiz, eu te enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerências e de livre-arbítrio. Como posso te castigar por seres como és, se sou eu quem te criou? Credes que eu poderia criar um lugar para queimar a todos os meus filhos que não se comportam bem pelo resto da eternidade? Que tipo de Deus pode fazer isso? Esquece qualquer tipo de mandamento. São artimanhas para te manipular e para te controlar que só geram culpa em ti. Respeita o teu próximo e não faças aos outros o que não queiras para ti mesmo. A única coisa que te peço é que prestes atenção à tua vida, que teu estado de alerta seja o teu guia. Tu és absolutamente livre para fazer da tua vida um céu ou um inferno. Para de crer em mim dessa forma. Crer é supor e imaginar. Eu não quero que acredites em mim. Quero que me sintas em ti quando beijas tua amada, quando agasalha e quando acaricias teu cachorro, quando tomas banho de mar. Para de louvar. Que tipo de Deus tu acreditas que eu seja? Tu te sentes grato? Demonstra-o cuidando de ti e da tua saúde, das tuas relações do mundo. Expressa a tua alegria. Esse é o jeito de me louvar. Para de complicar as coisas e de repetir como papagaio o que te ensinaram sobre mim. Não me procures fora, pois não me acharás. Procura-me dentro, aí mesmo, pois sim, é que estou dentro de ti. Spinoza faleceu em 21 de fevereiro de 1677 em Haia, nos Países Baixos. A filosofia de Spinoza teve um impacto duradouro no pensamento filosófico e influenciou muitos pensadores subsequentes. Sua ênfase na razão e na liberdade de pensamento também contribuiu para o desenvolvimento da filosofia moderna. Então, e você? Qual sua opinião sobre livre-arbítrio? Acredita que seja ligado ao panenteísmo, onde Deus é a própria natureza, universo e tudo que há nele? Ou acredita no determinismo, onde Deus é o todo-poderoso Criador do céu e da terra? Seja qual for a sua opinião, lembre-se, estamos lidando com opiniões, posições e crenças, não só filosóficas, mas também religiosas e culturais. Sua participação e opinião fazem toda a diferença. Até o próximo